A seguir, IIGD Irajá. Você tem um desejo? Eu fiz essa pergunta de manhã. Você quer a sua família salva? Quantos de vocês querem de verdade? Pastor, é o meu sonho, meu desejo, meu maior desejo é ver minha família servindo a Jesus. É ver minha família salva. É ver minha família convertida. Por favor, faz assim. Muito bem, todos. Eu creio que não houve uma pessoa aqui que ficou com os braços assim para baixo. Eu creio que não tem uma. Todos levantaram o seu braço ou os seus braços. Alguém levantou dois braços. Muito bem. Irmãos, tem um caso na Bíblia que os irmãos, a maioria aqui conhece, porque nós, claro, fazemos estudo da palavra de Deus. E vocês ouvem mensagens e leem a Bíblia. Mas é muito importante atentar para isso, porque hoje eu estou falando de três coisas que a pessoa que quer a família salva, ela tem de fazer. Se não fizer, você pode ter certeza que vai ser muito difícil a família se converter. Como é que é isso, pastor? Bom, primeiramente nós vamos a essa parte, tá? Tivemos o primeiro culto gravado, o pessoal da TV vai dizer assim, pastor Gorete, tá com a mesma roupa, é o mesmo culto. Aí vai ouvir essas 3 perguntas, as 3 coisas, vai dizer, eu já vi esse culto. Tem gente que não aguenta ler a mesma parte da Bíblia 2 vezes. Pessoal, é Deus falando. É Deus falando. Mas então, mas abra sua Bíblia em Lucas. Vamos lá em Lucas. Lá no capítulo 16 de Lucas. Aí começa no versículo 19. Aí o título diz assim, a parábola do rico e Lázaro. Ora, vamos fazer a leitura responsiva? Eu leio os versículos ímpares e a igreja lê os pares. Só vou ter que acompanhar vocês, que a gente não tem microfones no alto aqui para captar. E tem hora que quando a igreja entra, o pessoal de casa não ouve. Então eu vou fazer assim, vamos dizer assim, uma base. Versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para acolá não poderiam, nem tampouco os de lá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Vamos juntos aqui. Disse-lhe, pois, Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém, irmãos? Por favor, atente muito bem para isso aqui. Muito bem. Sei que é uma passagem bíblica muito conhecida. Alguns já passaram por alguns lugares e leram isso aqui até algumas vezes. Mas atentem bem. Por quê? Irmãos, nós estamos vivendo uma era
de imediatismo, uma era de aceleração muito grande. Todo mundo está correndo porque tem que ter, tem que comprar, tem que conseguir, tem que conquistar. E o que está acontecendo? Hoje, o ser humano está sendo, infelizmente, ele está sendo forçado, pressionado a viver muito para o seu eu. Você tem, você tem, você tem, você tem. O que está acontecendo, irmãos? Está havendo pouca comunhão, pouco entrosamento. As famílias, as pessoas não se conhecem. As crianças ganham o celular e já ficam na sua independência por aqueles momentos e ficam ali brincando e brincando e brincando. A interação é muito pouca, muito pobre. É só na hora que a mãe diz: filhinho, vem comer. Peraí, mamãe, tô no joguinho. Peraí, mamãe, que eu tenho que ganhar essa. Peraí, mamãe, que eu tô aqui, eu tenho que acertar esse. Peraí, papai, peraí, papai. E tem pai e mãe que vai afrouxando e afrouxando. E os adultos estão, e a mensagem o tempo todo. Por favor, irmãos, eu uso, nós usamos. Nós não somos de Marte. Nós somos seus irmãos em Cristo, nós estamos aqui. Só que nós usamos, irmãos, vamos lá, para as necessidades. Quando saiu o celular, a gente pensava, isso é necessário? Porque se viveu a vida toda sem isso, depois nós vimos o quanto era necessário, importante, o quanto facilita a vida das pessoas. Comunicação, interação imediata, globalização. Você está aqui, teu parente está lá no Japão, você está conversando com ele. Antigamente, pessoal, quando fazia aquele DDI, misericórdia, a conta telefônica vinha lá no espaço, era uma coisa absurda, né? E tinha os pulsos que eram contadinhos, pim, pim, de minuto em minuto. Meu Deus do céu, não é isso? Então facilitou muito, ajudou muito. Sem falar, né, na questão também da facilitação para alunos, pesquisas e tal. Enfim, tudo e por tudo, está muito bem. E digo a vocês que se alguém não se atualizar, tá, vai ser difícil aqui nessa terra. Porque daqui a um tempinho a internet vai dominar tudo. Mas a gente fala sobre isso em outro momento. Nós estamos falando de família. Irmãos, é uma realidade. A natureza terrena, ela literalmente absorve o eu. E o eu chama atenção para tudo. Eu quero, eu não quero, eu vou, eu não vou, não concordo. E sempre o eu está à frente, o eu está à frente. É preciso parar e pensar. Nós estamos diante de um caso de um homem muito rico. Vejam que ele olha para o céu e ele vê Abraão e aquele Lázaro lá nos braços de Abraão. Abraão representa Deus. Então ele está lá embaixo no Hades, o inferno, e ele olha e vê o céu. Ele quer passar para lá. Peraí, eu não quero ficar aqui. Eu tinha tudo na terra. Eu não quero ficar aqui, eu quero ir para aí. Filho, quem está aí não pode passar para cá. Quem está aqui também não pode passar para aí. Ou seja, a condição está eternamente definida. Partiu, chegou na eternidade. Não tem como mudar isso. É o que essa palavra apresenta. E quem falou essa palavra foi o próprio Senhor Jesus Cristo. De quando em quando a gente tem que levar uma sacudida, irmãos. Por quê? O egoísmo toma conta de tal modo que a gente vê disputa entre marido e mulher para ver quem conquista mais, quem consegue mais diplomas, quem chega lá, quem está ganhando mais. Isso está acontecendo dentro das famílias. E daí surgem as discussões. Não, discussão até é uma coisa boa, é um debate. Mas surgem as divergências, as encrencas, as brigas. E aí o eu começa a falar forte, porque um fica ferido, e é o eu, porque me machucou, porque me feriu, e o outro está lá, mas eu sou quem faço tudo, porque eu sou quem pago, porque eu sou... E o eu está sempre ativo. E como o diabo gosta disso? Bom, o tempo passa, ninguém percebe, todo mundo celebra o aniversário, mas não percebe que está envelhecendo. Ah, percebo, não, o tempo está passando, as crianças estão crescendo, e quando estiverem adultas, pouco conhecem. Os pais não as conhecem e elas não conhecem os pais. Porque elas têm mais interação com a internet, com os joguinhos, com os amiguinhos, do que com a própria família.
Tem pai e mãe que não conhece o filho. Tem pai e mãe que não conhece o filho. Conhece o filho, mas não conhece o filho. Não sabe que ele está passando por um trauma na escola. Não sabe que ele está passando por um momento de angústia, por um bullying violento. Chega em casa, a criança está dormindo. A mãe também chega do trabalho cansada. E muitas vezes aquele jantar é um jantar frio. É aquela comida já pré-cozida. Ou e quando tem isso, quando não é sanduíche, e vamos lá, né? Ou vamos lá, comeu fora, fez um lanchinho. Bom, enfim. O que está acontecendo? Bom, esse homem era rico. E ele vivia regaladamente, esplendidamente. Normalmente, quando a pessoa tem esse estilo de vida que esse homem tinha, se formos falar nos nossos dias, não é? Muita viagem, muitos passeios, muitos amigos, muita vida social, e não há a vida em família. Irmãos, de vez em quando é necessário. Todo mundo desliga o celular. Vamos embora. Vamos para a mesa. Vamos fazer uma refeição. Vamos conversar. Como é que foi essa semana, meu filho, para você? Se durante a semana trabalha, estuda e corre daqui, corre dali, e as necessidades e os compromissos, mas não dá um sábado, um domingo depois do culto, reunir a família em volta. Não, pastor, eu já saio do culto, passo no restaurante. Não, eu passo, não, eu vou na praça da alimentação. Não, já preparei ontem, está tudo lá adiantadinho. E a gente come rapidinho, depois a gente vai para casa de fulano. E vamos lá para... Já estávamos programados e vamos... A família não se conhece. A família não se conhece. De vez em quando, alguns são pegos de surpresa e vem o desespero. Eu lembro de uma senhora que chegou no meu culto, não a conhecia, foi a primeira vez. E ela entrou no culto, literalmente, foi lá no centro da cidade, no auditório da ABI. Ela entrou, quando eu digo arrancando os cabelos, ela nervosa, ela se agredia. Que mãe sou eu, que mãe fui eu, que mãe fui eu. Um único filho, ela divorciada, o pai não quis saber dela, o marido não quis saber dela. A mesma história. Eu, acabou. E aí ela fica com a criança e cria o menino. E o menino fica na creche, o menino vai para a escola, e o menino fica num colégio de tempo integral, e apanha o menino está cansadinho, e está dormindo, e no dia seguinte leva ela de novo para o integral, e aí vê o corrido, e fim de semana tem que botar tudo em dia, e vamos lá, e domingo a família cobra, tem que ir lá para a casa da vovó, para a casa do titio, e pronto, não sabia. Bom, um dia essa mãe... Ela arrumando o quarto do filho, descobriu maconha na mochila do filho. E o menino tinha acabado de ingressar numa universidade, era o sonho dela. E ela nunca imaginou que o filho pudesse se envolver com drogas. Por quê? Evangélica. Evangélica fria, evangélica religiosa, evangélica sem entendimento, evangélica sem vida de oração. Pastor, eu vou falar a verdade. Eu simplesmente adquiri de família o costume de ir à igreja. Eu achava que eu estava salva, mas eu vi que eu simplesmente oferecia um culto no domingo a Deus, mas eu não conhecia Deus. Entrei em desespero, fiquei desesperada. Pastora, minha vontade foi me matar. Eu quis acabar com a minha vida. Pastora, criei esse filho, dei tudo para ele tem tudo que a senhora puder imaginar. Falei, pois é, a senhora deu tudo e não deu nada. Porque a senhora não deu sua presença. A senhora não procurou conhecer seu filho. A senhora não teve tempo para ele. Mas Deus não guardou meu filho. Qual é o contato que a senhora tem com Deus? Qual é a comunhão que a senhora tem com Deus? São 3 coisas se você quiser salvar a sua família. Ou melhor, se você quiser, a sua família salva. Você não pode salvar, mas você pode fazer a obra. Mas você pode colaborar com Deus. Você pode dar material para Deus. Como é que é isso? 3 coisas. A primeira coisa que precisa uma pessoa que quer ganhar a família para Jesus é comunhão com Deus. Sabe por quê? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam.
No culto das 7 eu falei de Abraão. Sodoma estava pervertida de uma forma tão absurda que Deus disse: vou destruir Sodoma. Peraí, mas lá tem um sobrinho de um servo meu. Esse meu servo é muito fiel. Ele anda comigo. Ele me escuta. Então com ele eu posso falar, ele me escuta. Irmãos, tem gente que está no culto, que está preocupado com o almoço de casa hoje, ou com algum trabalho que ficou pendente para amanhã. Mesmo quando você se preparar para vir no culto de domingo, no sábado, eu sou insistente. No sábado, sabe o que você faz? Se prepara para o domingo, vai dizer: Senhor, amanhã eu vou te adorar na tua casa. Senhor, começa hoje minha preparação. Você já separa a sua roupa, sabe por quê? Tem gente que é tão indecisa nessa vida, que no domingo pega 3 roupas e não veste nenhuma, vai vestir a 5ª. Veste uma, não está satisfeita, veste outra, vai para o espelho, não está bom. Acho que eu emagreci aqui, está caindo aqui. Acho que eu engordei, está meio apertado aqui. Ah, não sei, eu gostava dessa roupa, mas hoje não está caindo bem. O diabo existe. Não dá bobeira. Sirva a Deus de forma séria, para que você tenha comunhão com Ele, sintonia. Porque sem sintonia você não consegue ouvir. Às vezes Ele fala tão rapidamente, assim no nosso coração, Ele dá uma direção. E quando você tem comunhão e é ligado, você capta, você pega. Você vê o que acontece com essas mensagens subliminares, que são jogadas em anúncios, que são jogadas na televisão, num desenho animado? Tem criança que capta na hora. E tem adulto que não capta. Sabe o que é uma mensagem subliminar? Pois então, tem adulto que não pega. E tem criança que pega. Tem um desenho animado que o personagem principal do desenho animado: mate a sua mãe! Mas já entrou outra coisa no meio. Ninguém percebeu, mas a criança entendeu: mate a sua mãe. Mate sua mãe! Ninguém percebeu. Porque o visual está lá numa aceleração. Tem que ser ligado. Comunhão com Deus. Deus ia destruir Sodoma e viu que o sobrinho do Abraão estava lá. Aí Deus disse, eu li agora de manhã: ocultarei eu o que faço, Abraão. Eu vou esconder de Abraão o que eu faço. Marca essa página aqui e vai lá comigo rapidamente. Gênesis capítulo 18, versículo 17. Quem lê comigo? E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Tá vendo? Olha o que Deus falou. Você imagina Deus no céu, no seu trono de glória, contemplando tudo. O Espírito de Deus está observando tudo. E Deus viu lá o sobrinho do Abraão lá em Sodoma. E Deus disse: essa cidade está de cabeça para baixo. Esse povo não quer saber de nada. Esse povo só quer dar lugar ao diabo, só quer se prostituir, só quer se sujar. Esse povo não quer nada comigo. Vou destruir essa cidade. Mas espera aí. Sobrinho do Abraão está lá. Abraão ora por ele. O nome dele está aqui. O nome dele entra aqui quase todo dia entra aqui. Tá bom. Ocultarei eu o que faço, Abraão. Não vou esconder do Abraão, não. Eu vou lá no coração dele, eu vou dar um toque nele. Eu vou fazer ele entender que Sodoma vai ser destruída. Eu vou fazer ele entender. E ele entendeu. O que Deus fez? Deus chegou no coração de Abraão. Sodoma vai ser destruída. Meu sobrinho está lá. Sabe o que Abraão fez? Intercedeu, começou a interceder. Mas antes de interceder, tem uma segunda coisa. Porque a primeira coisa que eu te falei foi comunhão com Deus. Se você tiver comunhão, se você buscou o Espírito Santo, se você ouve a palavra, se você medita na palavra, põe a palavra dentro de você, se você leva uma vida em comunhão com Deus, então o Espírito Santo tem uma sintonia com você. Você entrou no caminho que é Jesus. É nesse caminho que Deus trabalha. E aí o seu Deus fez Abraão entender. Abraão entendeu.
Abraão então começa a interceder. O que Deus fez? Quando Abraão começou a orar, foi orando e orando e orando e orando e orando. Deus está prestando atenção na oração dele. Deus já sabia, foi Deus quem avisou a ele, porque ele orava. E Deus então olhou e viu o sobrinho dele lá. E aí o Senhor Deus se vira para Abraão: Abraão, Sodoma vai acabar. Então, Senhor, o Senhor vai destruir? E se tiverem justos lá? Não, se tiverem justos, eu não vou destruir. Se tiverem 50, 45, e 40, e 35, e 30, e foi, chegou em 10. Abraão disse: agora 10 pelo menos, tem 10 santos lá. 10 santos. Quem tiver 10 santos na família, o céu já está na família inteira. Sua família, fala para o teu irmão, tua família é uma cidade. Tua família é uma cidade. O que aconteceu? Bom, então Abraão orou. Quando Abraão terminou, Deus disse: muito bem, Abraão, eu honro a minha palavra, já que você crê, então vamos lá. Chamou 2 anjos daqueles, eles vão lá em Sodoma, tirem o Ló, tira a família, avise a família toda e tire essa família de lá. E eles fizeram. A mulher do Ló, como toda a família, foi avisada: olha, quando vocês saírem, quando nós saímos do portão da cidade, saímos da confluência, saímos de Sodoma, quando saímos de Sodoma, esquece Sodoma, não olhem para trás, não olhem para trás. Conhece essa ordem? Por que está lembrando do carnaval? Porque tem alguém que lembra do shopping da sexta-feira no fim do expediente. Mas vamos em frente. A mulher do Ló olhou, virou a estátua do sal. Tá bom. Mas Deus ouviu a oração de Abraão. Deus cumpriu o que prometeu. Se ele promete livramento, ele dá livramento. Mas alguém tem que estar diante dele. A família não estava, mas ele estava. E Deus livrou a família. Muito bem, o caso do rico. Volta lá comigo. Lucas 16, 24, vamos juntos? E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Senhor, manda o Lázaro lá, Senhor, molhar o dedo, a ponta do dedo, só molha a água, está no meio da chama. Irmãos, para os cristãos do século 21, está parecendo que o inferno é uma metáfora, é só uma brincadeirinha. Parece que Deus resolveu brincar, porque quem está se preocupando se a família vai para o céu ou para o inferno? Está todo mundo preocupado se a criança está tirando a nota máxima, ela está bem na escola. Ai, se não for meu filho, tem que ser número 1. Paranoia, meu irmão. Não, meu filho tem que ser. As pessoas estão se preocupando tanto com as coisas da terra, que a coisa está virando literalmente uma obsessão, uma paranoia. As pessoas estão obcecadas pelo sucesso nessa vida. E a maioria, e sabe por que muita gente que é de Jesus não consegue? Por quê? Porque não busca em Deus. Porque busca desenfreadamente aquilo que quer. E não tem tempo para Deus. Isso é mandar rico. Deus não está dizendo, Jesus não está dizendo que os mendigos são salvos. Podem se salvar. Como o ricaço também pode se salvar. Como o ricaço também pode ir para o inferno. E o pobre mendigo também pode ir para o inferno. Lázaro representa uma classe enojada pela sociedade. Esses crentes são chatos. Você é crente, eu não gosto de ficar perto de você. Você fica com esse negócio de aleluia. Você não gosta de carnaval. Você não aproveita a vida. Você não sabe o que é viver. Você fica essa chatice. Ainda fica aí com essa cara aí de bobão. Jesus pra cá, Jesus pra lá. Jesus pra cá, Jesus pra lá. Pobres dessas pessoas, meu irmão. Se isso acontece com você, você não tem que ter raiva dessas pessoas, você tem que ter compaixão e orar por elas. Senhor,
Abra os olhos, porque são cegos. Abra os olhos, Senhor. Abra os olhos. Meu irmão, o que está acontecendo com os cristãos? E parece que não estão lembrando que o inferno é verdadeiro, que o céu é real e que é aqui na terra, que nós podemos estar entre anjos ou entre demônios. É aqui. É aqui que você atrai o poder de Deus. Você chama ou você atrai os demônios. Quantos não se importam em fazer estudos da palavra de Deus, irmãos? A vida é corrida. Essa correria está uma coisa louca. Misericórdia, meu irmão. Vamos despertar. Chega durante a semana. Não deu tempo. Mas está aqui, tá para. Não, tem que comprar os presentes de Natal da minha família. Tem que comprar os presentes de Natal. Compra o presente, mas não conhece o filho. Não sabe o que está se passando no coração dele. Essa mãe descobriu maconha na mochila do filho e quis morrer desesperada, porque o filho sempre foi um exemplo de menino em todos os sentidos. E depois ela descobre que o filho estava tendo um caso com um amiguinho. E ela quer se matar, ela quer morrer. E ela pensou que tinha criado ali um homem de Deus. Mas ela não teve tempo para Deus. Ela não conheceu o filho. Ela não conhecia o filho. Trabalhava. Levava trabalho para fazer em casa. E o filho estuda. E depois é só um filho, investe. Então tem a natação, tem o esporte. Depois tem o inglês. E depois tem mais não sei o quê. E tem mais não sei o quê. E foi para o curso. E o curso daqui, curso dali. E tá para a faculdade. Mas tem um curso não sei o quê. E tem... Não conhecia o filho. Quando ela acordou com um monte de maconha na mão, dentro da mochila do filho. E a foto do filho agarrado com um amigo. A pergunta é: vale a pena correr tanto? Abraão enriqueceu. Mas Abraão andava com Deus. Deus pôde falar com Abraão que ia destruir Sodoma. Deus avisou Abraão que ia destruir Sodoma. E Deus viu que o sobrinho de Abraão estava lá. O rico, ele nunca se importou. Ele tem 5 irmãos. Ele nunca se importou com nenhum dos 5. Imagina, ele é rico. Ele faz as festanças dele, convida a família toda, todo mundo está alegre, feliz da vida. Ele está lá esbanjando, mostrando as novidades que ele tem. Vem cá, deixa eu ver o carro que eu comprei. Deixa eu te mostrar o que eu comprei agora. Vem cá ver meu carrão aqui, vem cá. Quando você quiser pode dar uma voltinha, mano, vamos lá. Ainda te dou meu chofer. E aí? Aí ele morre. E morreu na frente dos irmãos. Ele foi na frente. A ideia de todo mundo é: os mais velhos vão na frente. Depois, os outros vão envelhecendo e depois eles vão. Não sei se ele era o mais velho, só sei. Ou mais novo, não sei. Só sei que ele morre. E agora ele está no inferno. Ele era rico. Você pode imaginar um ricaço hoje. Ele pode ir para o lugar mais quente de todo o planeta. Qual o problema? Onde ele for, ele tem condição de pagar um hotel de luxo. Sai dali, entra num carro de luxo, ar-condicionado, tá tranquilo. Mas esse homem está no inferno. É um lugar alheio às condições de vida dele. Ele estava acostumado a todo conforto. Ele tinha empregado para tudo. Ele tinha tudo que ele queria. Mas ele está no inferno. Só que ele tem visão para o céu. O Senhor Jesus contou essa parábola para mostrar a todo mundo o que é a eternidade. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.